Valeu. Essa piada sem graça você não pegou não, né? Que bom. Efésios, capítulo 1, verso 22. Enquanto você abre, eu quero contar uma história que eu ouvi essa semana de uma pessoa muito querida que visitou a nossa igreja na virada do ano. Então vocês lembram que na virada de 2010 para 2011 a gente fez um culto dia 31, né? E bem na virada mesmo, e que foi uma bênção. Ela disse que ela sofria há anos de prisão de ventre e que só conseguia ir ao banheiro a cada 15 dias, depois de ter tomado muito laxante, depois de fazer lavagem, e a própria lavagem já não estava mais funcionando. Ela expelia a lavagem, mas não expelia as fezes. Desculpa falar de coisas tão nojentas, né? E ela disse que naquele culto aqui, nós, em algum momento, alguém orou por cura, e orou por cura para que Deus curasse pessoas de doenças crônicas. E ela disse, meus irmãos, que ela teve a primeira, na história da vida dela, a primeira vez, ela teve um piriri. Ela disse que teve que sair correndo de dentro do culto e ir para o banheiro, e ela disse que até hoje ela está curada. Então, meus irmãos, eu acredito de verdade que a igreja, o ambiente do culto é um lugar de cura, é um lugar onde Deus ministra a graça dele sobre nós, né? Independente do que se canta, independente do que se fala, né? O Espírito Santo de Deus, ele está aí trabalhando na tua vida, né? Ouvindo as suas orações, aquilo que você coloca diante dele, e eu fico muito feliz por isso, graças a Deus, saber que Deus tem operado, né, na igreja dele. Efésios, capítulo 1, versículo 22, eu quero ler apenas esses dois versos, versos 22 e 23, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu quero ler de novo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, nesse momento de reflexão da tua palavra, minha oração, Senhor Jesus, é para que o teu Espírito venha ministrar ao nosso espírito a tua verdade, que seja mais do que palavras do pregador, que sejam demonstração de espírito e poder, Senhor amado. Tua palavra tem poder para salvar, para libertar, para curar, para edificar, para transformar, Senhor amado, para ressuscitar, Senhor amado, coisas mortas, para ressuscitar mortos. Tua palavra tem poder, Senhor Jesus, para criar novas coisas no nosso coração, para criar um ser humano novo em nós. E a minha oração é para que assim o Senhor faça nessa manhã, por meio do anúncio e da proclamação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele fala do poder que há em Cristo e dos mistérios do que Deus fez à igreja por meio de Cristo Jesus. Então ele vem falando muitas coisas, e eu não quero abordar nenhuma delas, que são complexas e são muitas. No ponto em que nós lemos, o texto diz que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça, para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. E aí então, ele deu Cristo, o cabeça de todas as coisas, à igreja
que o verso 23 diz que é o seu corpo, ou seja, o corpo de Cristo. Diz que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça desse corpo, que somos nós o corpo, Cristo a cabeça. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja que é o seu corpo. Depois diz que essa igreja, que somos nós, que é o corpo de Jesus, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja de Jesus, eu, você, nós, esse ajuntamento aqui nesse exato momento, somos o corpo de Cristo. E não só isso, esse corpo, a Bíblia diz que é a plenitude de Cristo, a plenitude de um Cristo que enche, que preenche, que completa todas as coisas. Portanto, não está dizendo que só Cristo é a plenitude que enche todas as coisas, está dizendo que eu e você, essa igreja, a comunidade da cruz, é a plenitude de Cristo, o corpo de Cristo é a plenitude, a igreja como corpo de Cristo é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então, meus irmãos, o que eu quero falar nessa manhã? Eu quero dizer que a igreja, e quando eu estou falando da igreja, estou falando da igreja de Cristo como um todo, e para ser mais exato e mais específico, eu quero falar da igreja de Cristo representado por mim e por você. A igreja de Cristo representado por mim e por você como pessoas, como indivíduos, e a igreja de Cristo representados por mim e você enquanto comunidade, que é a comunidade da cruz, a congregação local. Então, sempre que eu falar de igreja nessa manhã, entenda por igreja a igreja de Jesus, o número dos salvos espalhados por todo o mundo. Entenda as igrejas locais que representam a igreja universal, ou seja, o número de todos os salvos espalhados pelo mundo. Entenda a nossa congregação local, comunidade da cruz, e entenda você, enquanto indivíduo. Sempre que eu falar igreja, entenda todas as dimensões visíveis, físicas da igreja, que somos eu, você, a nossa igreja local, a nossa congregação local, as várias congregações locais espalhadas pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, pelo mundo. A congregação local, a igreja, o corpo de Cristo, é a representação ou a interpretação do Evangelho. Evangelho, lembrem-se, é a mensagem de boa notícia de que o nosso Deus e Pai enviou o seu único Filho, em quem Ele tem todo o seu prazer, para morrer na cruz por você e por todo aquele que nele crê. Que Deus, o nosso Senhor, Ele é Salvador, portanto Ele tem desejo de salvar, Ele tem prazer de salvar. E a salvação, ela abrange muitas coisas. Salvação da nossa alma, escrever o nosso nome do livro da vida, significa ir para o céu, mas significa também, e sobretudo, significa viver aqui e agora uma vida cristã. Entenda por vida cristã a vida de Cristo. Ser cristão, preste atenção a essa frase simples que eu vou falar agora. E nessa manhã eu acho que eu vou falar poucas coisas, essa mensagem vai ser muito curta, mas cada frase que eu disser é muito importante, e eu gostaria que vocês guardassem para sempre cada vírgula do que eu vou dizer hoje. Vida cristã, meus irmãos, é a vida de Cristo.
Então, simples assim, ser cristão é ser como Cristo. Isso não só é um privilégio, como é também uma grande responsabilidade. Porque se ser cristão é ser como Cristo, você e eu estamos sendo convocados a viver uma vida parecida, semelhante à vida de Jesus. A congregação local é a interpretação do Evangelho. Quando você chega em algum lugar e se diz cristão, as pessoas vão entender o cristianismo e as pessoas vão entender Cristo através da tua vida. O quanto a tua vida representa, o quanto a tua vida encarna, o quanto a tua vida reflete a mensagem do Evangelho, porque a sua vida é uma mensagem, a sua vida é uma mensagem. Eu não li e não ouvi direto da boca de Mahatma Gandhi, mas eu ouvi essa frase, foi atribuída a ele. Mahatma Gandhi, um indiano que trouxe uma grande libertação política para a Índia, portanto foi um grande líder espiritual que Gandhi teve. Legal. Se mais alguém ligar, eu atendo e digo, ela não está. Às vezes a gente vê na igreja as pessoas com o celular na mão, né? Mas elas estão lendo a Bíblia, porque agora a Bíblia vem no celular, né? Engraçado isso. A gente acha que elas estão distraídas. O celular hoje tem tudo. Mas voltando aqui, quase ninguém consegue ver ou conhecer o Evangelho como uma mensagem que está dissociada, completamente dissociada da Igreja de Jesus. Para todo mundo, e essa é a intenção de Deus, é que o Evangelho, a mensagem de salvação, quem Deus é, a forma dele se relacionar com os homens, esteja diretamente associada à sua igreja. Porque se o texto diz que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, aí ele vai explicar o que é a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Então a igreja é a plenitude de Cristo. Tudo que pode ser conhecido de Jesus está expresso e manifestado nessa congregação. Então a forma como você vive, a forma como você se relaciona com as pessoas no dia a dia, a forma como você adora a Deus nesse lugar aqui, a forma como você ora a Deus, se de olhos fechados, se de mãos abertas, se em pé, se de joelhos, a forma como você lida com o seu trabalho, a forma como você lida com o dinheiro, a forma como você educa os seus filhos, a forma como você trata a esposa, a forma como você trata o marido, a forma como você trata o patrão, a forma como você trata o funcionário, a forma como você fala de Cristo, o brilho ou a apatia que o seu rosto manifesta, tudo isso comunica uma mensagem, meus irmãos. E a grande pergunta é se a nossa vida está comunicando uma mensagem pelo menos parecida com a boa nova do Evangelho. Já contei aqui uma história e vou contar novamente, do grande Alexandre o Grande, o grande Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, o grande imperador de Roma, que era um guerreiro, ele conquistou, na época, todo mundo conhecido, um mundo conhecido ele conquistou, por meio da sua espada, portanto um valente. E um dia trouxeram um soldado desertor, um jovem
que teve medo no campo de batalha e fugiu do campo de batalha. Isso é crime em qualquer país. Se alguém fugir do exército, inclusive no momento da batalha, ele vai preso. É crime. E em Roma, esse crime era pena de morte. E trouxeram o jovem soldado desertor para a presença do grande general e imperador Alexandre. E aí então, quando Alexandre viu o rapaz era até parecido com ele. Diz que ele se compadeceu do rapaz, se compadeceu e disse: vem, jovem, se aproxima. E o jovem se aproximou. Ele disse: qual é o seu nome? E o jovem disse: Alexandre. Diz que ele se enfureceu. Alexandre? Disse: é. Ele disse: se você tem o meu nome, viva como eu, volte para o campo de batalha e morra. Ou então, se você quer ser frouxo, mude de nome. Não carregue o meu nome e seja covarde. Cristo é assim, meus irmãos. Se você quer se chamar cristão, se você quer carregar em você o nome dele, viva como ele. Se você não quer viver como ele, mude de nome, mude de religião, mude de Senhor. Para ser cristão, tem que ser como Cristo. A teologia que importa não é a teologia que professamos, mas a que praticamos. Essa é uma frase de um jovem pastor. Ele esteve aqui no Brasil esse ano e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. O nome dele é Steve Timms. A teologia que importa não é a que professamos, a que ensinamos, a que falamos, a que sai da nossa boca. A teologia que importa é a que praticamos. As pessoas que se relacionam comigo não têm a oportunidade de conhecer a minha teologia, elas só têm a oportunidade de conhecer o meu comportamento. E o meu comportamento tem que manifestar a mensagem do Evangelho. Como numa conversa de um padre, e eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Quando a gente pastoreia uma mesma igreja por muitos anos, a gente corre o risco de ser repetitivo, né? Um padre conversando com uma pessoa, e aí o padre perguntou para essa pessoa: você crê em Cristo? Essa pessoa disse sim. Você crê que o Pai te ama e que por te amar enviou o Filho dele para sangrar na cruz por você? E a pessoa disse sim, creio. Você crê que esse Jesus morreu e ressuscitou por você? Sim. Você crê que ele subiu aos céus por você? Sim. Você crê que ele enviou o Espírito Consolador para você? Sim, creio. Você crê que ele te ama? Sim. Você crê que você vai morar no céu? Sim. Você crê que você é perdoado, lavado pelo sangue de Jesus? Sim. O padre disse: então diga isso para o seu rosto. Porque o rosto dele, o semblante daquela pessoa e a maneira daquela pessoa viver não se parecia com alguém que era salvo e que cria numa mensagem tão bela e poderosa como essa. Pergunta que eu te faço nessa manhã: a sua vida se parece com a vida de alguém que foi salvo? A sua vida se parece com a vida de alguém a quem Deus gosta? Eu quero te dizer que Deus, o Criador dos céus e da terra, se afeiçoou a você. Ele chega a dizer na sua palavra que você é a menina dos olhos dele, que sob a sombra das asas ele te abriga. Você vive como quem é a menina dos olhos de Deus, para quem Deus olhou e se afeiçoou com especial carinho e acolheu e disse: eu te amo para sempre e ninguém
te tirará dos meus braços. A teologia que importa não é a que professamos, mas a que praticamos. Então, meus irmãos, não há frase mais errada do que aquela que a gente de vez em quando diz: não olhe para mim, olhe para Jesus. Não dá, porque você é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Você é a plenitude da mensagem de Jesus. Você é o Evangelho encarnado e manifesto para o mundo. Então as pessoas não têm como olhar para Jesus, elas só têm como olhar para você. Se elas não conseguirem enxergar uma boa mensagem em você, elas não vão conseguir enxergar Cristo, elas não vão conseguir enxergar o Evangelho. Deus, e preste atenção nisso, Deus colocou a reputação dele nas suas mãos. A reputação de Deus está nas suas mãos, você sabia disso? Quando Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele estava se identificando com esses homens. Ele estava dizendo para Moisés, quando ele se apresentou a Moisés: Moisés, olha para Abraão, olha para Isaque, olha para Jacó e veja que tipo de Deus eu sou. Veja como é que eu me relaciono com os homens. Olha a vida daqueles homens e veja como é que eu gosto de me relacionar com vocês. Portanto, a reputação de Deus estava na mão de Abraão, Isaque e Jacó. E agora que a igreja é o corpo de Cristo e a plenitude desse corpo, a reputação de Cristo está na tua mão. Portanto, no seu trabalho, as pessoas vão gostar tanto de Cristo quanto gostarem de você. Na sua casa, seus filhos vão gostar tanto de Jesus quanto de você. Um grande amigo meu disse que a melhor lembrança que ele teve da infância dele com o pai, ele disse: olha, o meu pai quase nunca estava em casa, mas um dia ele chegou e eu estava jogando videogame, devia ser quase meia-noite. Ele sentou do meu lado e começou a jogar videogame comigo. Essa foi a melhor lembrança da minha infância. O pai dele não era cristão, infelizmente. E hoje, infelizmente, ele vive uma vida muito igual ao do pai. Apesar de ser cristão, não consegue se comportar como um. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meus irmãos, que pode ser que não exista nada mais sagrado nesse mundo do que você sentar com seu filho e jogar videogame. Seu filho vai dizer: pô, meu pai me ama. Depois você coloca ele na cama e diz: filho, eu vou ajoelhar aqui no chão do seu lado e vou orar por você. Aí você ora por ele. O seu filho vai associar duas coisas: o meu pai que me ama e joga videogame comigo, o meu herói, ajoelha na cama e ora por mim. Esse moleque vai crescer e vai fazer a mesma coisa com o filho dele. Ele vai querer adorar ao seu Deus. Na Idade Média, houve um período, e isso está bem manifesto no filme O Nome da Rosa, que é um filme maravilhoso. Na Idade Média, num certo período, era proibido aos cristãos rir. Era proibido rir, porque aqueles irmãos, eles nunca leram nenhum texto dos evangelhos que diz Jesus riu, mas tem dois textos onde diz Jesus chorou. E eles achavam e acreditavam que o riso era pecado e que, portanto, o tipo de vida sisuda, séria, sem riso, era o que manifestava melhor o caráter de Cristo. Esses irmãos estavam errados. O fato da palavra Jesus riu, da frase Jesus riu não estar na Bíblia, não significa que Jesus não tenha rido. Jesus não só ria, como ele era um piadista. Então imaginem, por exemplo, quando Jesus estava dizendo para os discípulos a respeito dos fariseus:
deixa ele. É um cego guiando o outro cego. Meus irmãos, eu não consigo imaginar Jesus falando isso sem um sorriso na boca e sem que os discípulos tivessem dado uma gargalhada. Imaginem a cena de um cego guiando outro cego. É risível, meus irmãos, é engraçado. E o cego dizendo: é por aqui, dando cabeçada. Aí o outro: o que foi? Nada não, vem por aqui. Essa é a imagem que Jesus pintou e ela é engraçada. Então ela só combina com riso. Imagina Jesus falando do rico. Jesus dizendo: olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Imagine a cena de alguém tentando enfiar um camelo no buraco da agulha. Começava pelo rabo do camelo e depois tentando enfiar a corcova do camelo no buraco de uma agulha de costura. A cena é ridícula, é engraçada. Jesus era um piadista, meus irmãos. Imagine os discípulos voltando da sua campanha, onde Jesus enviou de 2 em 2 para evangelizar, e eles voltaram dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem. E Jesus dizendo: eu via Satanás cair do céu como um trovão, e eles dando gargalhada. Meus irmãos, os discípulos falaram: eles caíram do céu. Jesus dizia: yes, eu via. Mas irmão, só combina com isso. Só que a gente tem uma imagem dos discípulos voltando, os demônios se nos submetem, Senhor, e Jesus dizendo: eu via Satanás cair do céu como um trovão. Não, meus irmãos, era gargalhada. E na festa de casamento, uma festa que durava uma semana, e o vinho acabou, meus irmãos. Qualquer um de nós diria: gente, tá bom, vamos para casa, né? Todo mundo já bebeu pra caramba, o vinho acabou porque vocês bebem muito. Vamos embora, meus irmãos. Porque a festa judaica durava uma semana. O vinho acabou. Maria chega para Jesus e diz: o vinho acabou, Senhor. Jesus diz: o que eu tenho com isso? Mas ele diz: traz a metreta. Eram uns galões aonde eles faziam as suas purificações religiosas, lavavam as mãos. Então eram galões. Eu acho que eles trouxeram 6 metretas, né? 6 galões. Jesus disse: enche de água. Eles encheram. Jesus foi lá e transformou aquilo em Pinot Noir francês, o melhor vinho do planeta. E aí, meus irmãos, deve ter tido mais uma semana de festa de vinho. E ó, a Bíblia diz que o vinho faz alegrar o rosto. É sorriso, meus irmãos. Tinha gente bêbada na festa, e Jesus diz: continua a festa. E Jesus estava no casamento. E música judaica a gente sabe como é que é, né? Lá, 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 hey, lá, lá, lá. Não é? O ritmo é esse. Nava, nagila, hava, lagila, hava, nagila, hey, hey, lá, lá, lá. E Jesus lá, hey. A alegria, meus irmãos, combina com Jesus. A alegria combina com Jesus. Então, a nossa vida precisa ser a encarnação do Evangelho, que no grego significa boa notícia. Se a notícia é boa, tem que vir acompanhado de sorriso. Se a notícia é boa, tem que vir acompanhado de alegria. Se a notícia é boa, tem que vir acompanhado de bom humor, de abraço, de lágrima nos olhos, o olho marejado, o rosto brilhando. Se Cristo nos salvou, nos amou, nos perdoou, a sua vida tem que ser uma vida de misericórdia. Você precisa ser misericordioso. E só existe misericórdia para ofensores, para quem te ofende. Só dá para ser misericordioso com quem te ofende. Com quem é bacana, não dá para usar de misericórdia, não precisa. Se você foi salvo,
E se a mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor, você tem que ser uma pessoa amorosa. Então, ao olhar para Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, aqueles a quem Deus se identifica, eu não vejo santos, eu vejo pecadores, mas eu vejo pecadores redimidos. Então não dá para você viver culpado, tem que viver uma vida de ação de graças, como quem foi, sempre será perdoado. Não dá também para favorecer e privilegiar o pecado, tem que amar a santidade, caminhar em direção à santidade, porque nós fomos salvos do pecado e não salvos para o pecado. Portanto, meus irmãos, a Igreja de Jesus, você e eu, e essa comunidade local, ela tem a responsabilidade de refletir, de manifestar com o máximo de exatidão possível a mensagem da Bíblia, o Evangelho, Cristo e esse Cristo Salvador. Quando uma pessoa entra aqui, ela entra pela primeira vez na igreja, ela olha para um lado, olha para o outro e diz: como é que vai ser isso? Primeira impressão que ela tem que ter é de pessoas com um sorriso nos olhos, no lábio, vindo abraçá-la e dizer: sinta-se à vontade, sinta-se à vontade. Ela tem que se sentir à vontade. Eu tenho uma amiga que contou que a primeira vez que ela foi a uma igreja, a primeira não, ela foi convidada por uma outra amiga em comum para ir à igreja, e ela passou a ir domingo após domingo à igreja, mas ela falou que achava muito estranho, porque ela olhava para o lado, para a amiga que convidou ela, e a amiga estava cantando assim, e chorando, e ela não conseguia sentir nada, e ela disse: pô, mas eu quero muito sentir isso, porque ela acreditava na amiga. Tem um amigo meu, o Romário, ele mora na Taquara. Eu encontrei ele recentemente, muitos anos depois, a gente era adolescente quando estudou junto, e ele falou assim: pô, Michel, eu gosto muito da igreja, eu não sou crente não, mas eu gosto muito da igreja. Uma coisa que eu gosto, cara, eu chego lá, eu vejo as pessoas chorando, se alegrando, cantando com força, eu queria sentir aquilo que vocês sentem. A forma como você adora reflete o tipo de relação que você tem com Deus e reflete o que Deus fez na tua vida. A forma como você conversa, a forma como você abraça, a forma como você acolhe, a forma como você fala do seu Cristo, isso é o Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela é muito mais percebida pela nossa vida, pelo nosso comportamento, do que pelo nosso ensino. Como diz Spurgeon no seu livro Lições aos seus alunos, Spurgeon era um pastor, um excelente pastor, um excelente homem de Deus, e ele era professor no seminário, e ele escreveu um livro chamado Lições aos meus alunos, e ele diz que nesse livro, que havia um pastor numa igreja, que ele pregava muito bem, mas que a vida dele, o tipo de vida dele era reprovável e imoral. Diz que quando ele subia no púlpito, a mensagem dele era tão bonita, que a igreja dizia assim: gostaria que ele nunca descesse dali. E quando as pessoas se relacionavam com ele no dia a dia, diziam: gostaria que ele nunca subisse ali. E Spurgeon diz: a sua vida pode ser uma navalha na garganta da sua mensagem. A forma como você vive pode ser uma navalha na garganta da mensagem que você professa com a boca. Então, eu quero dizer, meus irmãos, que ao longo da minha
curta experiência de pastor, eu nunca fui tão feliz quanto eu sou hoje pastoreando essa igreja. E eu não estou falando isso para bajular vocês, não. Estou falando porque é verdade e eu gostaria muito que vocês soubessem disso. Essa igreja é uma igreja doce, querida, agradável e fácil de se pastorear. Fácil de se pastorear, tranquila. E uma igreja de gente séria, que ama Jesus. Então, o que me motivou a trazer essa mensagem não foi mandar recado para ninguém, é o apego pela mensagem mesmo. Eu acho que a gente está num bom caminho, mas eu acredito, meus irmãos, que a igreja, ela não tem que ser só uma igreja correta, ela tem que ser uma igreja extraordinária. Extraordinária no seu sentido literal, que está para além do que é ordinário, para além do que é comum, para além do que é correto. A nossa paixão, o nosso brilho na vida, a forma simples, bonita e santa como a gente vive, o bom humor, a alegria, a paixão na adoração, o apego, a comunhão com Deus, aos momentos de solidão e de oração, a intimidade com Deus, o apego pelas Escrituras, mas não só apego pelas Escrituras, porque a gente corre o risco, e essa é uma tendência da nossa igreja, a Comunidade da Cruz, é se entregar à bibliolatria. Sabe o que é bibliolatria? Idolatria da Bíblia. É a gente achar que conhece a Deus porque conhece o texto bíblico. É a gente achar que somos bons crentes porque conhecemos bastante a Bíblia. Meus irmãos, a Bíblia é a placa que indica o caminho, mas o caminho precisa ser percorrido. Conhecer o texto não é conhecer Deus. Conhecer a Bíblia é o mínimo irredutível para você começar a ser um bom crente. Mas você ainda não começou a ser um bom crente se você conhece a Bíblia. Você precisa percorrer o caminho, você precisa viver de forma semelhante ao que os homens que o texto nos conta como viviam. Você precisa viver como eles. Sua vida precisa ser parecida. Seu amor, sua misericórdia, seu perdão, seu sorriso, seu acolhimento, sua repreensão. Você precisa ser assim no seu dia a dia. Essa igreja, assim como todas as outras, essa igreja, a Comunidade da Cruz, reflete o Evangelho de Jesus. E qual é a mensagem que essa igreja está passando? Qual é a mensagem de que tipo de Deus nós servimos? É um Deus amoroso? É um Deus salvador? É um Deus que acolhe e abraça? É um Deus que sorri? É um Deus que tem prazer em nós? É um Deus que tem desejo de salvar todos os que estão lá fora? Ou é um Deus intimista, que ajuntou os seus ali e agora não quer mais ninguém no grupo? Então, a última coisa que eu vou dizer é que a igreja, ela tem o poder de salvar e a igreja tem o poder de condenar. Jesus disse isso. Quero que você abra um texto comigo, Mateus capítulo 18, versículo 18. Mateus capítulo 18, versículo 18. Olha só o que diz esse texto. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra
terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Geralmente a gente usa esse texto para falar do poder da oração, sobretudo do poder da oração em grupo, mas não é sobre isso que esse texto está falando. Esse texto está falando do poder que a igreja tem de salvar alguém e de condenar alguém de acordo com o seu juízo. Eu vou provar isso para vocês não acharem que eu estou louco. O texto começa no verso 15, então a gente tem que ler todo o texto dentro do seu contexto, e olha o contexto em que Jesus coloca essa frase: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano, ou seja, exclui ele da igreja. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, etc. Percebam que o ambiente que Jesus está criando aqui é um ambiente de tribunal, julgamento. Um réu, 1, 2 ou 3 testemunhas, a igreja local, ou as 2 ou 3 testemunhas julgando. Se ele se arrepender e pedir perdão pelo seu pecado, ganhaste um irmão. Se ele não se arrepender, considera-o publicano e gentio. Tira ele do corpo. Então, quando Jesus diz que onde estiver 2 ou mais, ali eu estou, ele está dizendo: o julgamento de vocês, de 2 ou mais, será o meu julgamento. Não é isso? Quem não concorda? Pode discordar também, gente, a gente conversa. Eu não vou excluir você por isso. Jesus está dizendo: o julgamento da igreja será o meu julgamento. Se o camarada for aceito no corpo de Cristo, é aceito por mim. Se ele for excluído do corpo de Cristo, é excluído por mim. Aí você vai dizer: mas espera lá, Michel, então você quer dizer que se uma igreja com um pastor maluco excluir alguém dela, o cara foi tirado do céu também? Não, não quero. Porque isso é o que na teologia e na igreja desde sempre, esse texto é chamado de o poder das chaves. A igreja tem o poder de abrir e fechar, ligar e desligar alguém do céu. Mas esse poder, preste atenção nisso, uma aulinha rápida de teologia, esse poder não é constituidor, ele é constatador. Ou seja, eu não constituo alguém salvo, eu não digo você está salvo, ou eu não constituo alguém perdido, eu tiro de você a salvação, não. Eu prego o evangelho, a pessoa se arrepende dos seus pecados e se entrega a Cristo, eu digo você está salvo. Ou seja, eu constato que a pessoa está salva. Agora a pessoa vive em pecado declarado, eu chamo ela e digo: você precisa se arrepender do seu pecado. Ela não se arrepende, eu chamo 2 irmãos, você precisa não, a gente chama a igreja diz: você precisa se arrepender do seu pecado e viver vida santa. Ela diz: não me arrependo. A gente constata que essa pessoa privilegia o pecado e não a santidade. Então a gente constata que ela não é uma pessoa salva. Aí a gente exclui ela do corpo de Cristo, entendeu? Agora, se o pastor ou a igreja for um pastor e uma igreja equivocada, pode excluir uma pessoa indevidamente, e essa pessoa ser salva, e não ter sido devidamente excluído por Cristo. E aí quem vai pagar o pato é a igreja. E Cristo vai preservar a salvação dessa pessoa. Então, meus irmãos, a igreja, portanto, ela tem o poder da salvação nas mãos, porque ela tem a mensagem do evangelho nas mãos. É pregando o evangelho para alguém que alguém vai ser salvo, confiscando o evangelho da pessoa, que você vai privá-la da salvação.
Portanto, é privilégio nosso e também, e sobretudo, responsabilidade nossa pregar o Evangelho, se possível e se necessário, usando palavras, mas que a tua vida manifeste a mensagem do Evangelho. Então, meus irmãos, eu quero convidar vocês a conhecerem cada vez mais e mais o Cristo do Evangelho e a encarnarem cada vez mais e mais esse Cristo, para que a tua vida faça jus ao Senhor a qual você serve, para que você seja considerado um bom cristão que encarnou o Evangelho, porque a gente se diz cristão, portanto a gente tem que ser como Cristo. Se nós somos a igreja de Jesus, que é a plenitude do corpo dele, é por meio de nós que o Evangelho é anunciado ao mundo. Essa igreja tem que ser, portanto, evangélica, ou seja, cheio de Evangelho pelos poros, sabe? A gente tem que transpirar boa notícia, notícia de salvação. As pessoas têm que olhar para o teu rosto, tem que ver esperança, esperança para a vida dela também. Amém, meus irmãos? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Você pode ficar sentado mesmo. Quero pedir para o presbítero Mauro levantar a voz em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por mais uma vez ferir o nosso coração para a vida. Amém, Jesus. Porque todas as vezes, Senhor, nos abate com a Sua palavra, é para restaurarmos, Amém. para edificarmos, para sermos pessoas melhores. Continua, Senhor, revelando a Tua graça para nossas vidas. Continua, Senhor, revelando o poder do Evangelho para nós, para que possamos, Senhor, pregar esse Evangelho genuíno com nossas vidas, não somente com palavras. Amém. Agostinho mesmo falou que ele pregava com a sua vida. É verdade, E quando Jesus. isso não era o suficiente, aí ele pregava o Evangelho. Muito obrigado, Senhor, porque temos a certeza que sairemos daqui diferentes da maneira que entramos, focados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero dar um aviso importante antes da gente estar continuando o nosso passado, um momento de desenvolvimento.